Boa noite para todos, boa noite para todos que vão entrando e que forem entrando agora. Estaremos logo começando a nossa live de hoje. Que bom que vocês estão entrando, Mike, Neide, Daniel, são muito bem-vindos. Boa noite. Então são todos, e hoje todo dia eu falo isso, né? Parece repetindo, mas cada capítulo do livro de Provérbios, boa noite pastor Danilton, boa noite Adriana, cada capítulo do livro de Provérbios são tantos ensinamentos, são tantas verdades, são tantas coisas especiais que é corrido demais fazer um capítulo por cada live, é muito corrido, porque são tantas coisas que nós poderíamos aprender, que nós poderíamos experimentar mais de Deus, né? Eu só estou abaixando o som aqui. Ok, vamos fazer uma oração para o pessoal que entrou aí. Eu acho que eu comentei a Adriana, Suzana, Dilce, Igor, né? Vamos fazer uma oração, enquanto isso o pessoal vai entrando. Senhor Deus, eu oro por essa live de hoje, e a minha oração é que o Senhor me use para falar com cada irmão, cada irmã, cada pessoa que está participando dessa live e por aqueles que ainda vão assistir. Fala conosco, Deus, que a sua palavra penetre no nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá então, pessoal. Nair entrou, o Igor, cumprimentei. Vai lá no livro, nós vamos estudar hoje, livro de Provérbios, capítulo 11 de Provérbios. Olha que nós já estamos no capítulo 11, hein? Começamos há poucos dias atrás e já estamos lá no capítulo 11, e eu não sei você, mas eu tenho aprendido tantas coisas, estudando aqui, porque eu tenho que me preparar antes e ao mesmo tempo eu estudo com vocês. Quero comentar também a Soraya que entrou, a Andressa, a Rosana, lá de Rio Verde, né, do Marquélio. Somos muito amigos lá, foi muito bom estar com vocês. Então vamos lá. Provérbios capítulo 11, no verso 1, começa falando para mim, para você, sobre uma situação que tem vários tipos de entendimento. No verso 1, capítulo 11, verso 1 diz assim: balança enganosa é abominação para o Senhor, mas o peso justo é o seu prazer. Você percebe que ser desonesto, a pessoa que tem uma vida desonesta, a pessoa que tem uma conduta, né, hora de um jeito, hora de outro, a Bíblia fala que isso é abominação para Deus. Ele usa essa analogia, né? Balança enganosa é abominação para o Senhor. Sabe que às vezes a desonestidade é uma balança enganosa, porque você está prometendo algo para a pessoa, você está falando algo para a pessoa, você está dando a sua palavra, mas no fundo você sabe que não vai cumprir aquilo. Isso é balança enganosa. Acepção de pessoas é uma balança enganosa, porque com uma pessoa você trata com certo deferimento e com outra pessoa você trata às vezes até com descuido, com indiferença. Por que isso? Isso é balança enganosa. Isso vale dentro da igreja, vale para a sua vida, para o seu círculo de amizade, de relacionamento. Não tenha balança enganosa nos relacionamentos. Mentir para tirar proveito. Olha aqui, se nós estamos fazendo um negócio e se eu minto para você, eu vou ser favorecido pela minha mentira, porque você não sabe o que é mentira, mas eu estou mentindo para lucrar, para ganhar algo, para tomar algo de você, para ter um lucro sobre a sua vida. E isso é uma balança enganosa.
Então a mentira, a desonestidade, a acepção de pessoas, tudo isso é uma balança enganosa, porque são dois pesos e duas medidas. Então você vê que Deus não gosta, a Bíblia fala aí nesse texto que eu li, que Deus, isso é abominação para Deus. O pessoal que entrou por último aí, são todos bem-vindos, viu? Até eu vi que o Marcelo entrou, Caroline, a Pamela, a Cíntia, o Márcio, o Devoir, são todos bem-vindos, viu? Vai ser muito bom hoje. Já estamos aqui no livro de Provérbios, capítulo 11. Vamos lá. Então, eu quero só que frisar isso. A minha vida e a sua vida tem que ter um peso e uma medida. Nós não podemos ser pessoas que, na igreja, é outra coisa interessante. Na igreja, tem pessoas que colocam uma auréolazinha na cabeça, vestem uma veste de santidade e vão para a igreja. Mas quando chega em casa, às vezes o marido é um carrasco para a esposa, é um carrasco para os filhos, ou o filho lá na igreja é educadinho com todo mundo, mas chega em casa, o filho não é educado, não respeita o pai, não respeita a mãe. Na igreja é santo, mas chega em casa é totalmente avesso àquilo. Você vê que tudo isso é dois pesos, duas medidas, balança enganosa. Então a gente pode entender esse versículo 1, eu só estou no 1 ainda, de várias maneiras, ok? Mas eu quero falar também do 2, porque o versículo 2 fala outra coisa. Aqui, a Bíblia no NVI, versículo 2, diz assim: quando vem o orgulho, chega a desgraça. Olha que palavra interessante. Quando chega o orgulho, chega a desgraça. E a Bíblia fala desgraça. Ou seja, chega o sofrimento, chega a dor, chega a decepção, chega a frustração. Quando chega uma pessoa com orgulho, quando chega uma pessoa arrogante, junto com ela vem a desgraça. É por isso que a Bíblia é tão enfática de nos ensinar para não vivermos com orgulho no coração, soberba, arrogância. Eu já falei isso em outras lives passadas, mas temos aquele cuidado. Será que eu estou sendo orgulhoso? Será que eu estou sendo uma pessoa tão cheia de si mesmo, a ponto de não aceitar a orientação de outra pessoa, a ponto de não aceitar a ajuda de outra pessoa, a ponto de não perceber que Deus pode usar uma criança para falar comigo? Às vezes uma criança no sentido literal, mas uma criança em termos de tempo de conversão, porque tem pessoas que acham que se é um novato que está falando, ele não dá ouvidos. Mas quem sabe Deus está usando aquele novato para falar com você. Então quando chega o orgulho, chega a desgraça. Você vê claramente isso. Como a gente convive dentro da igreja, a gente vê quando a pessoa chega toda orgulhosa, toda soberba, e você sabe que junto com aquilo, junto com aquela falsidade, aquela aparência falsa de que é o tal, de que é o melhor, de que é eu vou usar um português aqui, não, um goianês, o mais bom. Você sabe que junto com isso vem a desgraça, vem a dor, vem a derrota. Então olha, guarda seu coração disso, viu? A Bíblia fala que Deus existe aos soberbos, orgulhosos, porque Deus sabe que junto com pessoas orgulhosas vem a desgraça. Isso é interessante a gente estar atento. Será que eu estou agindo com orgulho? Será que eu estou agindo com soberba? Quando eu vejo alguém falhando, caindo, tropeçando, qual que é a minha atitude para com essa pessoa? É de uma soberba? Como Jesus falou aquela história do publicano e o pecador. O publicano falava para si: olha Deus, eu não sou como esse pecador, eu faço isso, eu jejuo, eu oro, eu dou dízimo, eu não faço coisa errada. Só que ele saiu dali sem a bênção. E o publicano estava lá dizendo: Senhor, tenha compaixão de mim, tenha piedade de mim, olha para a minha situação. Jesus falou que aquele ali desceu abençoado. Então essa é a diferença da questão do orgulho e da humildade.
Mas vamos lá comigo. Agora eu vou falar, então, eu também vou ler o verso 3. Não são todos os versículos não, viu? Daqui a pouco eu pulo alguns, mas é porque são versículos que ensinam muito. E é uma pena que é muito pouco tempo. Eu fico ali olhando a hora e o relógio não para. Mas vamos lá comigo no verso 3. Verso 3. E agora eu estou lendo na nova tradução da linguagem de hoje. Estou usando 3 Bíblias. 3 Bíblias para pegar a versão melhor, para ficar mais fácil o ensinamento. Aqui no verso 3 diz assim: a integridade dos retos os guia. Mas não é sobre isso que eu quero falar. Eu quero falar do que está agora na frase seguinte. Porém, a perversidade dos desleais os destrói. Você vê que a deslealdade destrói a pessoa. A maldade do desleal. Por que maldade? Por que a Bíblia fala que a perversidade dos desleais? Porque o desleal é uma pessoa que se passa por leal, que se passa por amigo, que se passa por alguém que está junto conosco, que está ali nos apoiando, mas na verdade ele age nas suas costas, ele mente a seu respeito nas suas costas, ele fala mal de você para outras pessoas, e se ele puder, ele puxa o seu tapete. Por isso que fala que a perversidade do desleal, porque todo desleal é perverso, toda pessoa que trai é perversa, toda pessoa, e aí vai da infidelidade conjugal, vai da infidelidade nas amizades, né, naquilo que as pessoas conversam com você, todo desleal é perverso. E a perversidade destrói a vida de todo desleal. Eu não conheço uma pessoa sequer que, sendo desleal, tenha prosperado, vencido, crescido e sendo abençoado por Deus. Eu não conheço. Todo desleal chega o tempo em que ele é destruído. Todo desleal chega o tempo em que a vida dele começa a entrar no processo de derrota, de fracasso. É por isso que quando uma pessoa sai da igreja, principalmente líderes, isso aqui é um ensinamento. Quando líderes saem da igreja, pastores, muitos líderes saem e eles acham que vão carregar, né, uma multidão de pessoas com eles. E eles saem falando mal da igreja que eles frequentavam, sai falando mal, sai criticando, e eu não conheço nenhum que tenha prosperado no seu ministério agindo com deslealdade. Porque a perversidade está neles. O que eles vão plantar lá na frente? É o que está no coração deles. Por isso que a lealdade é extremamente importante diante de Deus. Deus conhece quem é leal. Deus conhece as pessoas que guardam segredo, que guardam a confissão. Deus conhece. E Deus sabe, né, que o desleal é uma pessoa que ela expõe a vida dos outros. Todo desleal expõe a vida dos outros. Isso é uma verdade. Na sua frente parece que ele te transmite uma confiança, mas na verdade ele é como uma serpente para picar e colocar o veneno dele ou dela. Mas vamos continuar aqui. Eu poderia ficar aqui, usar vários versículos na Bíblia sobre lealdade e deslealdade, porque é um tópico extremamente importante que nós temos que aprender em todas as áreas. Se você trabalha em algum lugar, seja leal àquele emprego, àquele que te contratou. Seja leal, porque a pessoa que te contratou, ela abriu um espaço para você, ela confiou em você. Então não haja com deslealdade, isso é muito ruim, muito ruim. A pessoa acha que naquele primeiro momento ela lucrou, porque ela enganou, mas depois a perversidade vai destruir aquela pessoa, aquele sonho, aquele projeto. Vamos continuar aqui, porque senão a gente não anda, né? Verso 9, pessoal, tá tudo bem? Estão gostando? Né? É importante, depois se você puder, ir lá nos comentários
e fazer seus comentários, né? Principalmente no YouTube, viu? Principalmente no YouTube, porque o Jorge está passando esses vídeos para o YouTube. Então fazer seus comentários lá. É importante você encaminhar esses estudos. São estudos. Todo dia as pessoas têm a condição, têm a condição e a oportunidade de ouvir uma mensagem, um ensinamento. Esse que eu estou falando hoje sobre balança enganosa, orgulho, deslealdade. Tanto que isso é importante para as pessoas. Tanto que é importante para nós aprendermos. Uma pena que aqui é muito rapidinho, né? Muito rapidinho. Mas vamos continuar aqui. Eu estou vendo o pessoal pondo joinha aí. Vocês não sabem o quanto isso está sendo bom para mim também. Aprender, porque a gente estuda, eu me preparo e a gente ministra. Então a gente aprende junto e a gente cresce junto. Nós vamos continuar aqui. Vai comigo no verso 9. Vai comigo no verso 9. Eu quero ler aqui na minha Bíblia, no verso 9. Diz assim, olha o que está escrito. Para você ver, olha que ensinamentos incríveis são esses que eu tenho tirado aqui dos capítulos de Provérbios. Olha que texto mais... que ensino mais especial para mim e para você. No verso 9, olha lá. O hipócrita com a boca danifica o seu próximo. O hipócrita é aquele que mente naquilo que fala. É aquele que diz uma coisa e faz outra. Hipócrita é aquele que fala que teme a Deus, que vive uma vida de santidade lá dentro da igreja, mas quando sai fora, tem uma vida de pecado, de mentira, de adultério, de prostituição, de coisa errada. Isso é hipócrita, isso é hipocrisia. Jesus, em vários momentos, Jesus chamou ali sacerdotes, os fariseus de hipócritas, porque são pessoas que falam de Deus com os lábios, canta, adora com os lábios, mas o coração está longe de Deus. Ali é uma coisa. Os sacerdotes que pediram a crucificação de Jesus. Hipócritas. Hipócritas. Porque eles se diziam homens de Deus, tementes a Deus, no entanto eles pediam o martírio e o sacrifício de um homem. Vamos tirar Jesus de cena. Como que pode um líder religioso que tinha que pregar o amor, tinha que pregar a ação de Deus, vai na frente de um governo e pede o sacrifício e o martírio de Jesus? Isso é hipócrita, isso é hipocrisia. E aí a Bíblia diz aqui, no verso 9, o hipócrita com a boca danifica o seu próximo. Eu quero ler um outro texto, aqui o mesmo texto, mas na NVI, diz assim, olha a tradução que diz assim, com a boca o ímpio, o hipócrita, pretende destruir o próximo. Olha, se você tem pessoas que têm convivido com você e você percebe que ela tem tentado, ela pretende sempre te machucar, te ferir, meu irmão, deixe ir, deixe essa pessoa ir. Para que ficar segurando uma pessoa que você sabe que age com hipocrisia? Ela fala que é seu amigo, mas na verdade não é. Ela fala que está do seu lado, mas na verdade não está. Deixa essa pessoa ir. Sabe, se livre de pessoas assim, tira esse tipo de pessoa da sua presença, né, do seu convívio. Meu irmão, a intenção de um hipócrita é destruir o próximo. A intenção de um desleal, de um falso, por isso que o texto fala muito sobre isso, é destruir, é causar mal aos seus amigos que estão ao redor. A intenção do desleal, porque ele se passa por leal, mas na verdade é um desleal, é causar mal, é causar dor para as pessoas. Olha, eu já sofri muito com isso, né? Até na igreja, já sofri muito com isso. Quando a gente vê pessoas que num primeiro momento estão ali do seu lado e está te apoiando e está ali e faz, lógico, eu vou abrir um parêntese aqui, faz juras de amor para você e está do seu lado, mas no primeiro momento, no primeiro momento está ali falando mal de você, te criticando, te expondo, apontando seus defeitos, mas todos nós temos defeitos. Eu tenho,
Todo mundo que está aqui assistindo essa live tem, todos nós temos. Só que eu não preciso ficar nas suas costas apontando os seus defeitos para as pessoas. Eu não preciso ficar, né, ali expondo as dificuldades e erros, seja da minha esposa, que está aqui participando comigo, né? Aí ela escreveu: hipócrita é mentiroso e deseja o mal para o próximo. Eu não preciso ficar expondo dificuldades de filho, eu não preciso ficar expondo dificuldade de pastor. Meu irmão, como que o pessoal, vocês me conhecem, eu não exponho uma dificuldade de pastor. Como? Se eu digo ali que nós temos aliança, que nós estamos juntos, e depois se a pessoa só fosse na frente da igreja e começasse a expor dificuldade e fragilidade, puxa vida, eu também tenho as minhas, eu me coloco sempre nesse lugar, eu também tenho as minhas dificuldades, eu também não sou perfeito, eu também não sou o cara, né, o bambambam da igreja. Então cada um tem que se colocar no seu lugar, é assim que eu entendo, viu? Desculpa eu estar falando essas coisas aqui hoje, porque tem muita situação de falsidade, demais. A gente precisa falar: Deus, nos livre de pessoas falsas, nos livre de pessoas hipócritas, desleais, nos livre de pessoas assim. Tira isso do nosso caminho, no nome de Jesus. Eu desejo isso para você, que você seja livre de pessoas hipócritas, de pessoas que enganam, que mentem, que são desleais a você, que Deus te livre disso, porque esse tipo de pessoa que causa mais dor para nós. Ser enganado por uma pessoa que você nem conhece, mas que ela te enganou, você fica com raiva, você fica achando ruim, você sofre, mas é uma pessoa para lá. Agora, ser enganado por uma pessoa que você achava que era leal, que você achava que era seu amigo, aí é difícil, é muito ruim. Mas vamos continuar aqui, então a gente não anda, né? Vai comigo no verso... O que eu falei para você ler aí? No verso 9, olha aqui, tá bom. Falei do hipócrita e tal, né? E no verso 9 diz assim: mas pelo conhecimento o justo se livra. Eu falo, Provérbios, desde o início, fala muito sobre buscar conhecimento. Você vê que o conhecimento livra uma pessoa. O conhecimento livra uma pessoa. Se a pessoa conhece, ela consegue até detectar mais os hipócritas, ela consegue detectar mais os desleais, aqueles que têm balança enganosa. É verdade. Por isso que é importante você conhecer, para você não ser tão levado. Maria vai com as outras. O conhecimento te livra. Quando os bandeirantes vieram para o Brasil, né, os portugueses, e depois vieram os bandeirantes, e eles entrando, né, dentro do país, eles encontravam os índios, e tem até a questão do Anhanguera, né, que era aquele bandeirante Anhanguera, que ele fez? Ele, para mostrar que ele tinha poder sobre a água, ele pega uma pinga bem clarinha, branca, que os índios achavam que era água, e ele joga fogo na pinga. E a história fala que ele ameaçou os índios de que ele iria colocar fogo na água se os índios não se submetessem a eles. Ok. E acabou que os índios se submeteram. O que estava ali? Lógico que ele enganou os índios. Eu não quero entrar nessa questão aí da maldade dos bandeirantes, eu não quero entrar. Eu quero só comentar que ele usou de conhecimento para vencer. Então, o conhecimento, tudo bem que ele fez uma coisa bem ruim, mas eu quero só mostrar. Conhecimento, ele te livra de situações. Se os índios conhecessem aquele produto que é a água ardente, que é a pinga, os índios não teriam sido enganados. Então a falta de conhecimento leva a pessoa a ser enganada com muita facilidade. Você leva a pessoa a ir com todo mundo com muita facilidade. O conhecimento te faz questionar mais, entender mais, ponderar mais. Mas vamos continuar aqui, que hoje nós não estamos andando. Eu estou vendo a hora ali, não rendeu hoje, né? Vocês conversaram demais, não rendeu o nosso estudo aqui hoje. Mas vamos lá, gente, estou brincando. Hoje, esse texto de Provérbios fala muito sobre lealdade, balança enganosa. Que é outra coisa que nós falamos aí?
o hipócrita. E olha aqui o texto que eu vou ler agora, verso 12. Verso 12, olha o que está escrito aqui na NVI, verso 12, diz assim, ó: o homem que não tem juízo ridiculariza o seu próximo. Tudo é a mesma coisa. Tudo você vê que todos estão falando quase a mesma coisa, todos estão assim, os textos estão quase que todos ligados. Que esse verso fala, o homem que não tem juízo, a pessoa que não tem maturidade, ridiculariza o seu próximo. Olha aqui para mim. Eu acho que eu poderia parar aqui hoje, viu? Até porque os assuntos aqui foram todos assim, tão nesse sentido, né? Tão sentido do cuidado que a gente tem que ter de não ter balança enganosa, acepção de pessoas, que o desleal, né, ele destrói a pessoa, que o hipócrita, ele pretende sempre o mal do outro. E agora acabei de ler nesse verso 12 que diz que a pessoa que não tem maturidade, a pessoa que não tem um coração certo, ele ridiculariza o seu próximo. E se tem uma coisa que fere profundamente a alma de uma pessoa, é quando ela é ridicularizada por um outro, principalmente por pessoas que ela achava que eram amigas dela, rirem dela, zombarem ela publicamente, fazerem críticas públicas, expor a fraqueza dela. Isso é ridicularizar a pessoa. Às vezes uma pessoa pode falar para mim assim, mas eu não sei entrar na internet. Né? Uma pessoa mais velha, aí eu não sei entrar na internet. Quantos jovens riem, quantos jovens zombam, fazem piadinha, ridicularizam só porque aquele outro não sabe acessar a internet. Nós temos que aprender a ter muito cuidado com isso. Nunca use a fraqueza do outro para ridicularizá-lo. Isso fere a alma profundamente, profundamente. Eu sei que a hora está avançada, eu não consegui terminar hoje o texto. Vamos comigo no verso 13, aí eu termino aqui, porque aí a semana que vem que a gente continua, viu, gente? Porque hoje foi muito assunto importante. Eu achei por bem no decorrer, eu tinha preparado tudo, mas no decorrer da ministração a gente vai percebendo que precisa focar mais nesses assuntos. Agora no verso 13, somado com 12, você vai entender. Verso 13 diz assim: quem muito fala trai a confiança, mas quem merece confiança guarda o segredo. O versículo, capítulo de Provérbios que nos ensina sobre relacionamento. Esse capítulo de Provérbios, ele praticamente nos ensina sobre o relacionamento, sobre os cuidados que nós devemos ter na forma de agir com o outro, o cuidado para ser leal, o cuidado para não ser hipócrita, o cuidado para não ridicularizar o outro, o cuidado para não trair. No verso 13, quem muito fala trai a confidência, para não trair a confiança do outro, para não trair aquilo que foi confidenciado a você. Tudo isso é um ensinamento que nos faz crescer. Né? Quantas pessoas hoje sofrem porque em algum momento elas foram traídas, elas confidenciaram algo e aquilo foi jogado, foi exposto, e ela sentiu totalmente assim desprotegida. A Bíblia fala aqui no verso 13, eu estou terminando com isso aqui: mas quem merece confiança guarda segredo. Que coisa interessante. Pessoa que merece confiança, que merece a sua confiança, você precisa saber se primeiro é uma pessoa que guarda aquilo que você abre para ela. Talvez é um problema, talvez é uma falha, talvez é uma fraqueza,
mas você precisa aprender a sondar se a pessoa guardou aquele segredo, se a pessoa guardou aquela confidência, se a pessoa guardou aquilo que foi falado para você. Por isso que é tão importante. Não coloque no ventilador os seus problemas, não jogue lá no ventilador como se fosse uma farinha os seus problemas. Busque pessoas, se você quer confidenciar algo, busque pessoa de confiança, busque pessoa que não vai te trair, busque pessoa que não é mentirosa e te engana, às vezes com hipocrisia. Busque pessoa que não vai usar a sua fraqueza para te ridicularizar. Essa mensagem de hoje, eu vou parar aqui, porque não tem como a gente continuar até cada hora. Envia ela. Esse tipo de mensagem é aquele tipo de mensagem que ensina tantas pessoas sobre esses erros que às vezes cometem sem perceber. E a Bíblia é tão clara, a Bíblia é tão, por isso que eu digo, ela é tão atual para nos ensinar. Que bom se fosse, se todos nós colocássemos em prática isso que nós temos aprendido. Você que entrou por último agora, assista essa live, logo depois ela fica disponível. Assista, tem muito ensinamento de Deus para nós. Eu quero só finalizar cumprimentando o Gebaldo. Gebaldo era aqui da Jataí, hoje está em Uberlândia. Que Deus te abençoe, viu, Gebaldo? Eu quero finalizar também fazendo uma oração, para Deus nos abençoar. Senhor Deus, eu oro por cada pessoa que participou dessa live e por todos aqueles que ainda vão participar. Nos ajude a colocar em prática o que nós aprendemos nessa noite. Que essa palavra, esse estudo, realmente penetre no nosso coração e que nos transforme em pessoas melhores. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Foi muito bom estar com vocês. Segunda-feira nós estaremos juntos. Esse final de semana, culto 10 da manhã, 15 horas de jovens e às 19h30 na igreja. Deus abençoe. 19 horas. Deus abençoe vocês. Até segunda-feira. Não esqueça de compartilhar essa mensagem. Até mais. Deus abençoe. Seu Carlos, Deus abençoe o senhor e meu sogro. Deus abençoe. Neide, Marquélio. Deus abençoe vocês, ok? Até mais, gente.